Este programa mostra pessoas reais contando experiências pessoais e contém tanto imagens verdadeiras como reconstituições. Acredita-se que os animais são mais sensíveis a espíritos do que os humanos e que muitas vezes são vítimas de assombrações. Eu tive uma visão de uma mulher linda. Os olhos dela passaram de um castanho bonito para um verde escuro, meio felino. O seu belo sorriso se transformou numa bocarra demoníaca com dentes pontiagudos. Aí, de repente, eu senti que ela estava em cima de mim. Instinto paranormal. A sedução demoníaca. Numa pequena cidade da Nova Inglaterra, um pai de 2 rapazes descobre, da pior forma, que mexer com o mundo paranormal pode ser perigoso. Meu nome é Jake. Moro em Taunton, Massachusetts, com a minha esposa Terry e meus 2 filhos, Brandon e Corey. Terry e eu nos casamos em 1990. Ela é a mulher da minha vida. O Jake é um cara muito divertido, muito carinhoso. Sempre tenta nos fazer rir. O Brandon com certeza puxou ao pai, é bem extrovertido. Meu pai sempre tentou ser não só um pai, mas um amigo. Então é legal. O Corey se parece mais comigo, é preciso conhecê-lo melhor. Também temos uma Lulu da Pomerânia chamada Chloe. Ela é mais do que um animal de estimação. Ela é parte da família. No ano passado, Jake foi procurado pelo seu amigo Lou para formar um grupo paranormal. Quando o Lou me contatou, o objetivo dele era formar um grupo para poder ajudar as pessoas. O próprio Lou já teve experiências. Eu tive experiências quando criança. Eu via coisas no meu quarto à noite. Eu ouvia batidas, ouvia vozes. Eu não queria que ninguém passasse o que eu passei. Eu conheço o Lou desde que ele tinha 14 anos. Ele é o irmão que eu nunca tive. Eu decidi que era uma coisa que eu queria fazer com ele. Nós não pensamos muito nos perigos do mundo paranormal. Cerca de 6 ou 7 meses depois de termos criado o grupo, eu recebi uma ligação do dono de uma loja local. Ele disse que estavam acontecendo coisas estranhas no estabelecimento dele. Objetos se moviam sozinhos, objetos voavam nas pessoas e muitos funcionários não se sentiam bem trabalhando lá, principalmente no porão. Decidimos chamar o padre Bob Bailey, porque achamos que havia a possibilidade de perigo. Bob Bailey é um padre da Igreja Católica Romana que se especializou em combater forças negativas e demoníacas. Ele é um cofundador do grupo Guerreiros Paranormais de São Miguel. O meu nome é Bob Bailey e eu sou o padre da Igreja Católica em uma paróquia em Rhode Island. Quando o Jake me falou sobre a loja de conveniência, ele acreditava ver evidências de que havia algo negativo. Eu estava acompanhado da nossa supervisora de casos, Debbie Carmoni, que possui poderes mediúnicos, e também da Paula O'Brien, que é sensitiva. Nós oramos juntos, pedindo proteção, e depois nós entramos. Montamos nosso equipamento e nos dividimos em equipes.
Uma equipe estava no primeiro andar tentando captar algum áudio. E a outra equipe estava no porão. Quando descemos do porão, o ar estava tão pesado que quase sufocava. Havia uma presença forte. Havia algo maligno ali embaixo. Feels heavy over here. Quando eu acompanhei a investigação, achei que fosse algo rotineiro, nem era para eu estar nesse caso. O Lou tinha ficado doente, então eu fui no lugar dele. Eu estava segurando o medidor de temperatura e estava ficando cada vez mais frio. O medidor deu 19 graus Celsius ou 66,6 graus Fahrenheit, ou seja, 666. The temperature 66.6. How's that? Quando vi aquilo, percebi que estávamos lidando com algo negativo ou demoníaco. Naquele momento, houve uma queda na temperatura de pelo menos uns 8 ou 9 graus. Ficou um gelo. It's like ice right here. You feel it? Freezing cold. Muitos investigadores paranormais acreditam que pontos frios indicam a presença de uma entidade espiritual. Foi um estrondo, eu levei um susto enorme. I didn't knock that. Eu não toquei naquele balde. Eu nem estava perto dele. It was standing up on this box. Foi a prova de que estávamos lidando com alguma coisa que queria chamar nossa atenção ou não nos queria lá. Como eu sou sensitiva, eu senti que havia alguma coisa ruim ali. Show yourself. Manifest. Come on. Àquela altura, vi que precisava fazer perguntas. I called on the precious blood of Jesus to burn you with the holy presence. What is your name? De repente, eu senti um beliscão, uma queimadura no meu braço. Eu fiz... You need a camera. Ele levantou a camisa e havia uma marca de mordida. Dava para ver marcas de dentes no local onde essa coisa mordeu. Eu fiquei chocado. Uau. Bom, aquilo me abalou. Foi assustador. Aquele espírito estava furioso. E ele retaliou. Eu achei que poderia ser uma grande atividade demoníaca, mas eu sabia que teria que usar toda a minha energia espiritual para expulsá-lo. Ego te exorciso in nomine Domini nostri Jesu Christi. Leave now. Vade. I'm starting to feel queasy. Naquela hora, eu comecei a sentir enjoos, náusea. Eu comecei a me sentir fraco. Oh my God, I feel like I'm gonna throw up. Jake, somebody take this. Foi quando eu decidi reagir. Eu imediatamente orei por ele. Jake, somebody take this. Command you evil spirit to leave now. Leave, Satan. Leave, evil spirit. Leave. Leave now. Hail Mary. Full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Algo tentava possuir o Jake. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Foi quando eu decidi reagir. Eu imediatamente orei por ele. Jake, somebody take this. Take this, Terry. Indicimus Spiritus. In nomine Domini nostri Jesu Christi. Leave Satan now. Leave evil spirits. In the name of Christ, leave now. Foi através do poder da oração e da autoridade sobre a situação que conseguimos expulsar o que estava atacando o Jake. Depois que me recompus, fiquei chocado porque jamais havia acontecido algo assim comigo. Me senti violado, como se algo tivesse entrado em mim e eu não tivesse controle sobre mim mesmo. Nós fomos fazer mais uma averiguação e não encontramos nada. Dava para sentir a diferença no ar. Ele estava mais leve.
Nós conseguimos. Nunca mais houve nenhuma atividade naquela loja de conveniência. Jake começou a pensar melhor sobre o seu envolvimento com o grupo paranormal. Essa experiência abriu meus olhos. Eu fiquei muito preocupada com Jake, porque achei que ele devia ter cuidado. Nunca se sabe o que vai encontrar quando mexe com essas coisas. Nas semanas seguintes à investigação, as coisas começaram a mudar um pouco. A Chloe começou a ficar agressiva com Jake. Sempre que ele ia abraçar minha mãe, ela começava a rosnar. Ela começava a latir e praticamente se enfiava entre a gente. No começo, eu achei que a Chloe estava sendo ciumenta com o meu pai, porque minha mãe é a verdadeira dona da Chloe. Normalmente ela ficava do meu lado o tempo todo, pulando em cima de mim, brincando. Eu não me preocupei muito, só pensei, isso é bem estranho. A família de Jake logo começou a notar coisas estranhas na casa. A família toda começou a perceber coisas diferentes. Eu ouvia passos quando estava sozinho, a minha TV ligava sozinha e as luzes começavam a piscar. Nós víamos sombras em lugares diferentes da casa. O Jake sentia pontos frios na casa. Ele checava as janelas, via se não tinha correntes de ar, checava a fiação para ver por que as luzes estavam piscando, mas não havia explicação para aquilo. A Chloe começou a ficar mais agitada. Dava para ver que ela ficava inquieta dentro de casa. A Chloe estava deitada ao meu lado. Aí, de repente, ela dava um salto e saía em disparada pelo corredor. Ela se aproximava do quarto dos meus pais e começava a latir. Parecia que ela estava tentando avisar a gente de alguma coisa. Eu abri a porta do quarto e a Chloe não queria entrar. Isso não era típico da Chloe, porque ela vivia entrando e saindo do meu quarto. E eu pensava, isso é muito estranho. Será que ela está tentando nos dizer alguma coisa? Uma noite, fiquei acordado até bem tarde e estava tendo dificuldade para dormir. Enquanto eu via TV na sala, a Chloe começou a ganir na caminha dela. Ela começou a ficar muito agitada. De repente, comecei a ouvir o que pareciam ser gritos vindo do meu quintal. Quando me aproximei da janela, pude ouvir mais claramente. Para mim, parecia que alguém estava sendo esfaqueado ou assassinado. Era muito intenso, alto, assustador. Eu fiquei com muito medo. Naquele momento, peguei o telefone para ligar para a polícia, é claro. Mas quando olhei pela janela, não vi nada lá fora. Parecia que ninguém tinha ouvido aquilo além de mim. O Jake veio e me perguntou se eu tinha ouvido os gritos vindos do bosque. Eu disse, não, eu não ouvi grito nenhum vindo do bosque. Eu deixei pra lá. Acho que foi algum animal.
Foi algumas noites depois do Jake ter ouvido os gritos. Eu estava dormindo no meu quarto. Aí algo me acordou. Foi tão alto que me acordou de um sono profundo. Eu fiquei sentada um pouco para ver o que era. Eu abri a janela e foi aí que eu ouvi os gritos vindos do bosque. O Jake estava na sala vendo TV. E eu perguntei a ele, você ouviu os gritos? E ele disse, não. Dessa vez eu disse, chega, eu tenho os gravadores. Vamos lá, vamos ver o que é. Então eu fui lá atrás. Eu comecei a ouvir um grito hediondo. Áudio real. Havia um verdadeiro terror dentro de mim. O meu coração acelerou. It's about 3 o'clock in the morning. I'm heading on to my backyard now. Quando me aproximei da cerca, os gritos ficaram ainda mais altos. It appears to be coming out of the woods from behind my house. Estava uma escuridão completa. Eu tive muito medo de seguir em frente porque eu não sabia o que estava ali. Seja o que for, estava bem ali. This is absolutely crazy. Havia um verdadeiro terror dentro de mim. Meu coração acelerou. Ter aquela coisa gritando na minha frente e não poder ver nada é um sentimento pavoroso. Ele disse, quero que ouça os gritos. Eu consegui gravar. Ter a prova foi tranquilizador. Não foi só a minha imaginação. Eu passei a vida inteira em Taunton e nunca ouvi nada parecido. Poderia ter sido um animal? Sim, poderia ter sido um animal. Se eu acho que foi um animal, não. Porque ele teria fugido. E isso não aconteceu. Esperamos para ver se algum vizinho comentava. E aí, vocês ouviram os gritos ontem à noite? Ou vocês ouviram aquele animal? E nada. Então, nós não sabíamos o que pensar. Algumas noites depois, Jake estava acordado sozinho enquanto sua família dormia. Eu estava sentado na sala vendo TV, devia ser 1 da madrugada. E decidi que era hora de ir para a cama. Caí no sono bem rápido naquela noite. Eu fui acordada pelos gritos do Jake. Ele estava batendo os braços e gritando alto. Quando acordei, a Terry disse, você deve ter tido um pesadelo. Olhei para ela e disse, por que você disse isso? Eu disse, você me acordou com seus gritos. Eu tentei acordar você, mas não adiantou. Fiquei surpreso, não me lembrava de nada. Pensei, devo ter tido um pesadelo mesmo. Nem sempre me lembro dos meus sonhos. Então não dei muita importância. Certa noite, Jake estava dormindo. Caí no sono bem rápido naquela noite. Comecei a ter sonhos vívidos com
que parecia ser uma mulher muito bonita. Era mais real do que qualquer sonho que eu já tivera. Era mais vívido. Ela me desejava, ela estava ali para me seduzir. Eu não falei nada para Terry sobre isso. Embora tenha sido tentador, eu fiquei sentindo certa culpa, mesmo não tendo sido real. Achei que era melhor não comentar aquilo. Não com minha mulher. Uma semana depois... Eram umas 2 da madrugada e eu estava pegando no sono. Eu tive aquela visão de novo. Daquela mulher linda. Aí me veio uma sensação de que algo não estava certo. Os olhos dela passaram de um castanho bonito para um verde escuro, meio felino. O seu belo sorriso se transformou numa bocarra demoníaca com dentes pontiagudos. Foi terrível. Na hora acordei. Meu coração estava acelerado, mas não conseguia me mexer. Fiquei paralisado. Aí, de repente, senti que ela estava em cima de mim. Não conseguia falar, não conseguia mexer os braços, nem as pernas. Eu estava paralisado. Aí, de repente, eu senti que ela estava em cima de mim. Ele me acordou e eu falei, querido, você está bem? Me responde. Eu comecei a ficar com medo. Ele ficou só me encarando, tipo, me ajuda. Foi uma dor insuportável. Parecia que estavam enfiando facas em diferentes partes do meu corpo ao mesmo tempo. Aí, lentamente, aquela sensação começou a passar. E eu consegui me mexer. Ele finalmente saiu daquele transe e disse, eu estou bem. Contei sobre o pesadelo para ela, mas decidi não entrar em muitos detalhes. Acho que eu fiquei constrangido, mas posso garantir que nunca tive tanto medo na minha vida. Os ataques aumentaram para umas 2 vezes por semana. Ele queria passar a noite acordado porque tinha medo de dormir. Por causa da falta de sono, eu comecei a ficar irritado e zangado. E todo mundo na minha casa começou a sofrer com isso. Ele parecia completamente estressado. Eu não sabia o que estava acontecendo. Ele simplesmente se isolou da família. Não era mais o pai que eu conhecia. A frustração começou a se acumular dos 2 lados. E começamos a discutir mais. A coisa ficou feia. Aquilo estava interferindo no nosso relacionamento. Eu estava quase convencido de que havia alguma coisa errada com a minha cabeça. E questionei a minha sanidade. Eu fiquei preocupado com a saúde do meu pai. Eu disse a ele, eu acho que você precisa procurar um médico. Quando fui ao médico, ele decidiu pedir uma tomografia do meu cérebro. Fizeram uma ressonância magnética, exames de sangue e checaram distúrbios do sono. Eles não acharam nada relevante, eu não tinha nenhum problema médico. Fiquei contente, mas continuava a pergunta, por que essas coisas estão acontecendo? Eu estava desesperada, porque se ao menos tivéssemos encontrado alguma coisa, nós poderíamos lidar com o problema, poderíamos tentar resolvê-lo. Nós precisávamos de ajuda. Jake decidiu revelar a natureza sexual de seus sonhos a Terry. O Jake me confessou que estava tendo sonhos eróticos com uma mulher.
Como esposa, fiquei perplexa. Eu fiquei preocupada com o fato e chateada. A Terry começou a ficar muito frustrada. Na verdade, ela começou a ficar com raiva. Eu senti que eu estava perdendo. Chegou a um ponto que eu queria uma resposta, não importava de onde viesse. Jake começou a se perguntar se a sua aflição não teria origem paranormal. Como investigador, você precisa tentar encontrar explicações razoáveis para o que está acontecendo. Então, eu resolvi colocar uma câmera num tripé no meu quarto, virada para onde eu estava dormindo. Eu a deixava ligada desde o momento em que eu ia dormir até quando eu acordava de manhã. Esperava gravar alguma coisa. Sei lá, um ataque pelo menos, para ver exatamente o que eu fazia quando isso acontecia. Na verdade, algumas noites se passaram antes que o Jake tivesse outro ataque. Eu me lembro de ter acordado sentindo muita dor. Parecia que estavam enfiando garras em mim. Eu tentava afastar alguma coisa de mim e... de repente... Eu me lembro de ter acordado sentindo muita dor. Parecia que estavam enfiando garras em mim. E, de repente, o castiçal se mexeu. Eu ouvi um barulho, como se alguma coisa tivesse caído. O castiçal deslizou uns 60 centímetros e parou bem na ponta da cômoda, derrubando o porta-retrato. Eu fiquei muito assustado. Os castiçais são bem pesados. Então, um deles sair deslizando? Não faz sentido. Se alguém me mostrasse esse vídeo, com certeza eu acharia que era falso. Como aconteceu na minha casa e eu sei que não tinha mais ninguém ali, eu não fiz aquilo. A minha mulher estava dormindo. Eu fiquei perplexo. Naquele momento, eu não tive dúvidas de que havia alguma coisa na minha casa. De todas as coisas que estavam acontecendo, nenhuma delas tinha explicação. Eu comecei a me perguntar se havia uma ligação entre os ataques e os gritos no bosque. Aí eu disse a ele, estou com medo por você, por mim agora e também pelos meninos. Você precisa trazer o Padre Bob e o grupo dele aqui agora. Precisamos resolver isso. Quando o Jake ligou, eu soube que havia algo muito errado. O Jake estava sofrendo ataques de natureza sexual. Eu comecei a achar que era algo demoníaco pelo que estava fazendo ao Jake. O meu objetivo era descobrir o que estava lá, por que estava atacando o Jake, e depois solucionar o problema. O grupo do Padre Bob e o meu grupo começaram no primeiro andar da casa. Esperávamos que a Debbie e a Paula nos dissessem exatamente com o que estávamos lidando. Nós fomos a cada cômodo, tentando ter alguma sensação, alguma impressão. Eu me senti muito bem. Estava bem à vontade. Mas quando entramos no corredor em direção aos quartos, tudo mudou. This floor is vibrating. This floor is vibrating.
Eu senti que a energia havia mudado. Era uma sensação muito pesada, sufocante. This floor is vibrating a lot. You can like almost feel like the anger building up. Quando um médium ou sensitivo sente uma vibração, isso indica uma presença demoníaca. A Paula e a Deb estavam sentindo alguma coisa. Havia uma tensão no ar. Eu não tinha dúvida nenhuma de que aquela força era demoníaca. A Chloe começou a latir, ela começou a ganir. Eu acho que a Chloe sentiu a presença demoníaca. O grupo decide conduzir uma sessão de FVE para tentar se comunicar com a entidade. O FVE, o fenômeno de voz eletrônica, é supostamente a voz de espíritos desencarnados. Nós começamos a fazer perguntas. Why are you here and how did you come? Are you a female? Answer in truth. Ouvimos uma voz gutural dizendo: Glória a Satanás. Eu fiquei desolado quando ouvi aquilo. Não é incomum eles glorificarem o Senhor das Trevas. Foi a prova final do que eu acreditava ser uma presença demoníaca. Listen to me, you wicked, unclean spirit. Show yourself. É comum eu escarnecer do demônio. A lógica é, se conseguirmos que ele se manifeste, ele perde a força. You are nothing. You know the power I have, and I command you now. Feel the shock of the power of the Holy Spirit. É uma coisa muito perigosa de se fazer, mas eu faço para provocar uma reação. I command you by the intercession of the Holy Mother of God. Tell us your truthful name now. Nessa hora, outro membro da equipe, o Luke, estava lá na cozinha, checando os monitores. Gritou. Nós corremos para a cozinha e vimos uma marca vermelha, como se ele tivesse sido arranhado nas costas por garras afiadas. O Luke estava lá na cozinha, checando os monitores, gritou. De repente eu senti uma queimação que não dá para descrever. Quando eu levantei a camiseta, estava vermelho. Como se ele tivesse sido arranhado nas costas por garras afiadas. Foto real da equipe paranormal. Aquilo me assustou. Ele foi atacado de propósito. A entidade estava furiosa por estarmos lá. Ela não estava contente com o que estávamos fazendo, então ela retaliou. O Lu ficou muito abalado. Na verdade, ele saiu da casa nessa hora. Foi muito doloroso. Foto real da equipe paranormal. É algo que mexe comigo. Eu mal consigo falar sobre isso. O Lu é um dos meus melhores amigos e vê-lo ser ferido foi muito difícil. Fiquei com medo e queria que expulsassem aquilo. A equipe retorna ao quarto de Jake. Imagens reais da equipe paranormal. Nós fomos ao quarto do casal e dava para sentir que o ar estava pesado. Aí eu tive a sensação de que havia algo embaixo da cama. Nós começamos a puxar várias coisas e eu peguei uma bolsa. O Jake disse, uso essa bolsa quando faço investigações. Jake trouxe a bolsa da investigação na loja de conveniência onde ele foi atacado pela primeira vez. Com base naquele caso na loja de conveniência, sabendo que o Jake for atacado lá, poderá haver uma ligação. Aquela coisa poderia tê-lo seguido e se conectado a ele. Não sei o que aconteceu no caminho da loja até a minha casa. Talvez nós não a tivéssemos removido completamente. E ela me seguiu de lá.
Analisando todas as evidências, eu soube que aquele demônio era um predador sexual só pelo que ele estava fazendo com o Jake. Agora havia mais questões. O que ele quer? Por que o Jake? Por que a minha casa? Esse demônio estava decidido a se apoderar do Jake. E eu comecei a achar que aquela coisa poderia ser um súcubo. A equipe contata Kate Boyd, especialista no campo das ciências ocultas, para determinar se eles estavam lidando com um súcubo. O súcubo é uma entidade feminina que cobiça seres humanos do sexo masculino. A primeira menção a um ataque de súcubo foi nos textos sagrados sumérios. Alguns acreditam que eles foram gerados por anjos caídos. Os súcubos atacam suas vítimas quando elas estão adormecendo. Eles tentam deixar a vítima confortável. Aí, quando você percebe, já está sendo atacado repetidamente. De repente, as vítimas têm a sensação de estarem paralisadas, de estarem sendo subjugadas e elas se sentem bastante violadas. Elas são entidades sombrias que se alimentam da lascívia. Eles têm um propósito: sugar a força vital da vítima para ter relações sexuais com a vítima. Quando ouvi aquilo, eu fiquei absolutamente chocado. Como esposa, eu não sabia o que pensar sobre aquilo. Tudo tinha a ver com o que eu estava passando. Eu só achava que eu não seria suscetível àquele tipo de coisa. Mas estava enganado. Para poder se livrar de um súcubo, a vítima precisa ter força de vontade. Sem força de vontade e sem a fé religiosa, infelizmente, ela pode perder a batalha. Há casos em que a entidade demoníaca domina a pessoa. Eu sabia que aquele súcubo não iria se desligar do Jake. E eu também sabia que havíamos incitado uma reação. Nós tínhamos que voltar e terminar o trabalho. Algumas noites depois, o Padre Bob e seus investigadores voltaram à casa de Jake para conduzir uma libertação. Uma libertação é uma cerimônia conduzida para expulsar espíritos malignos. Na noite da libertação, sabíamos que haveria uma luta porque era uma entidade muito poderosa. Seria o confronto final. Nós não iríamos fazer mais perguntas. Nós iríamos lá para conduzir uma batalha. Orações de libertação são orações para livrar uma pessoa da possessão demoníaca. Take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming dots of the evil one. O Jake e os membros da equipe foram conosco e nós fizemos um círculo de proteção e de preces. We command any evil spirit in this room to depart and never to return. We bind them, all of them on this floor, and command them to leave all occupants and visitors alone. Nós começamos na porta da casa, abençoando cada cômodo e o trancando, para que o súcubo não tivesse para onde ir e fosse embora. Nós seguimos para o quarto do Jake. A energia estava negativa, o ar estava pesado. Quando nós entramos no quarto, sentimos que algo terrível estava lá dentro. Nós sentimos algo maligno. Começamos a orar e o Padre Bob começou o seu procedimento. Peace be to this house and all who live in it. Adiutorium nostrum in nomine Domini qui feci caelum et terram, Domini exaudi rationem meum. Eu senti que alguma coisa estava tentando impedir que eu participasse das orações. Let your holy angels dwell herein to preserve us in peace. May thy blessing be upon this room forever. Through Christ our Lord.
Nós sentimos que o quarto ficou mais leve. A presença havia deixado o quarto do Jake. Agora tínhamos que descobrir para onde ela tinha ido. Nós descemos. Nós sentimos que o nível de energia era muito intenso. A Debbie e eu começamos a sentir calafrios. Over here. It's very cold down here. It's freezing down here. E de repente, a Chloe começou a latir. You cannot overcome. Whoa! There's something over there. Follow the door. Nós sabíamos que havíamos levado o súcubo para o porão. Yeah, it's dizzy right here. A cadeira estava nos mostrando que havia uma entidade ali. Ela estava, na verdade, comprovando o que estávamos sentindo. Imagens reais da equipe paranormal. You've done a lot of threats, and yes, you've come against us, but we are still standing. Quando a cadela começou a latir, soubemos que teríamos que lutar com nossas mãos. O padre Bob começou as suas orações. Immundissima Spiritus, in nomine Domini nostri Jesu Christi. De repente, o Jake teve ânsia de vômito. In the name of Jesus Christ, I command you to stop. Estava difícil ficar de pé, estava difícil pensar. Eu só sentia vontade de vomitar. Back off! In the name of Jesus. Ele estava sendo atacado pelo súcubo bem na nossa frente. Eu não tinha controle sobre mim mesmo. In the name of Jesus. Back off! Back, demon. Back off. Back off from Jake now. O Jake queria vomitar. Back off! Ele estava sendo atacado pelo súcubo. In the name of Jesus Christ, I command you to stop. Estava difícil ficar de pé, estava difícil pensar. Só sentia vontade de vomitar. Eu não tinha nenhum controle sobre mim mesmo. Era uma entidade maligna. Ego te exorcisto immundissimo spiritus. Eu simplesmente ordenei, eu gritei com aquela coisa. Back off! In the name of Jesus. Ele estava ficando cada vez pior. A ânsia de vômito aumentava. Ele não conseguia respirar, se dobrava de dor. Foi terrível. I told you, away now. Aquele súcubo estava tentando dominar e tomar a vida do Jake. In the name of Jesus Christ, I command you to take your hands off him now. Falei pra Terry, diga a esse demônio, este é meu marido, você não vai levá-lo. He is mine. You cannot take him. You cannot have him. You're not welcome here. You need to leave. And you are not to come back. Terry, come over here and claim your husband. Claim him. A Paula disse: você precisa tomá-lo. Você tem que tomar o seu marido. Você precisa dizer a esse demônio que ele não pode levá-lo. Que ele é seu. I want you to put your hand on his solar plexus. Eu juntei todas as minhas forças para dizer àquele demônio que ele não o levaria. He is my husband. You cannot have him. Naquele ponto eu disse ao Jake, eu quero que você repita. Me deixe em paz agora. Ele não conseguia falar. Eu não tinha força física para mandá-lo embora. Eu soube naquela hora que ele precisava recuperar sua força pessoal. Se ele não recuperasse, o demônio não iria embora. Ele era muito forte. Eu tive medo. E se não tivermos força suficiente para vencer esse demônio, seja lá o que for? E se nós o perdermos? Leave me alone. Eu pedi que ele repetisse. Leave me alone. Agora grite. Leave me alone. Eles recuperaram sua força pessoal, sua autoridade. Aquela era a casa deles. Foi o golpe final.
Quando ele o rejeitou e mandou que ele deixasse sua casa, nós sentimos o ar ficar mais leve. Naquele momento soubemos que havíamos ganhado a batalha. O demônio foi embora. O Jake estava exaurido. Todos nós estávamos, mas ele estava mais. Estava fisicamente esgotado. Mentalmente esgotado. Estava exausto. Foi uma das coisas mais exaustivas pelas quais eu já passei. Parecia que um grande peso havia sido retirado da casa. Tive a sensação de ter acabado. Desde a libertação, não houve mais sinais do súcubo. Eu durmo bem melhor, eu durmo confortavelmente e não tive um só pesadelo ou ataque desde aquela noite. Eu senti que recuperei meu marido. O nosso relacionamento voltou ao normal. A nossa vida em família voltou ao normal. E a Chloe relaxou. Ela nunca mais se escondeu embaixo da mesa. Ela ficou tranquila. Eu senti que havia recuperado a minha casa. Senti que agora poderia ter a minha família sem ficar preocupada.